Grande é a força da memória, meu Deus, um não sei que assombra, profundo e de infinita multiplicidade. E contudo, isso é a minha mente, isso sou eu mesmo. O que então sou eu, meu Deus? Qual a minha natureza? Variada e com muitas formas diferentes, é vida exuberantemente ilimitada. Vede, nas amplas planícies de minha memória e em suas inumeráveis cavernas e antros, repletos ao infinito de inumeráveis gêneros de coisas, ou de imagens, como de todas as coisas materiais, ou diretamente, como as habilidades básicas e os saberes, ou por meio de não sei que noções ou notações, como são as afeições da alma, pois a memória as retém mesmo quando a mente não as experimenta, embora o que quer que esteja na memória deva também estar na mente. Por todos esses eu passo e movo-me livremente deste para aquele, penetrando em seu interior quanto posso, sem encontrar fim. Tal é a força da memória, tal a força da vida nos seres humanos vivendo como mortais. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Sou o professor Mário e este texto aqui, que eu li antes de qualquer coisa, é um texto famoso. Mas, claro, famoso relativamente falando, quem sabe alguns milhares de pessoas, poucos milhares de pessoas o conhecem hoje em dia. Mas ele é famoso, pelo menos é uma passagem famosa de Santo Agostinho no livro 10 das Confissões. Principalmente famoso para as pessoas que têm interesse no tema da memória. Se vocês perceberam, é disso que ele está falando aqui. E é claro, hoje em dia o tema da memória já não é um tema tão relevante, não. Também por isso ele é famoso relativamente hoje em dia. Mas, como eu disse, todas as pessoas que vão estudar o tema da memória em relação em conjunto com a educação clássica, então sob a perspectiva da educação clássica, elas vão se deparar, essas pessoas, com essa passagem, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, porque realmente é uma passagem marcante na história desse tema, o tema da memória, na educação clássica, tá? Porque Santo Agostinho, é sim um autor que, além de retórico, além de teólogo, além de doutor da igreja, santo, é um autor que tratou do tema da educação. Né? Atribui-se a ele alguns livros sobre o Trivium, por exemplo, que nós publicamos aqui na original, aqui pelas edições do Instituto Hugo de São Vítor, que são o Trivium Agostinianum. Tá? Então, ali são uma coleção de 3 textos que fala de cada uma das artes liberais. Mas em latim está o texto, porque nós usamos principalmente nos nossos estudos de latim aqui, também a escola clássica faz uso desses livros, certo? E são livros excelentes para o estudo das artes do Trivium, bem resumidos, mas muito bem resumidos, ou seja, traz todo ou quase todo o conteúdo de uma forma simples e, vamos dizer assim, breve. Né? Então, na mão de um professor, são livros muito bons. Para um aluno inexperiente, como eu costumo frisar aqui, não tanto. Tá? Então, mas Santo Agostinho tratou do tema da memória e do tema da educação e, dentro da educação, e para o Santo Agostinho, a educação para Santo Agostinho,
tinha muito a ver com a memória, tá? E o tema da memória é muito importante para ele. Como vocês veem ali no meio, ele fala da mente e fala da memória, mas ele diz ao mesmo tempo: o que quer que esteja na memória também está na mente. Então, a mente e a memória para Santo Agostinho não são bem coisas diferentes, mas funções diferentes, certo? Nós costumamos chamar este aparato de pensamento, imaginação, pensamento, memória, que nós comumente localizamos na nossa cabeça, de mente, às vezes inteligência, às vezes razão, mas mente parece ser um termo mais abrangente, tá? Mas para Santo Agostinho também, ele poderia ser chamado de memória, né? E ele diz aqui, tudo que está na mente está na memória e vice-versa. Então é praticamente a mesma coisa. Memória é a mente enquanto se lembra de noções já adquiridas, e a mente ela mesma é aquele aspecto que trata dessas noções já adquiridas, que pensa a respeito delas, que raciocina a respeito delas, que imagina, por exemplo, uma história que nós ouvimos, um conto da literatura, reimagina aquilo que está na nossa memória. Então, a mente é uma função mais ativa, a memória tem uma função mais de guardar, certo? De ser um repositório dessas noções. E o que é muito interessante, quando nós falamos aqui repositório da memória, e esse é em primeiro lugar uma figura de linguagem, podemos falar de um armário, de um baú, etc., né? Qualquer repositório, qualquer lugar em que nós guardamos coisas, essa é uma metáfora comum para a memória. É uma metáfora, prestem atenção, certo? Porém, e sendo comum, deve ser usado e pode ser usado. Porém, o Santo Agostinho, ele fala aqui de uma forma diferente. Ele fala de um campo vasto, de cavernas e reentrâncias para dentro de montanhas, da terra, certo? Ele fala de um espaço vital. Isso é importante. É isso que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo para vocês, quanto refletimos sobre a memória, né? Que também para mim é um tema muito caro, né? E justamente porque eu acredito que esteja esquecido, né? Então, Santo Agostinho fala de um lugar vital, onde ele parece que se move. Vocês veem a diferença entre as metáforas que ele usa? Primeiro, então, quando nós falamos de repositório, nós falamos de um lugar mais ou menos fechado, pequeno, com prateleiras, quem sabe, mas meio contido, fechado, inacessível, que nós só vamos lá para consultar quando nós queremos algum objeto, né? Alguma lata com comida, um saco de arroz, um saco de massa, ou, numa outra ideia, alguma ferramenta, se for um depósito de ferramentas, etc. Só vamos lá quando nós queremos algum objeto útil, que nos vai ser útil para alguma ação, para algum trabalho que nós façamos ou queiramos fazer. Agora, quando Santo Agostinho fala, ele fala de um espaço vital onde ele se move e vai, então, acessando as noções que estão guardadas na sua mente / memória. Parece uma coisa muito mais viva. E vocês perceberam que ali no meio do texto ele fala sobre a memória ser uma espécie de vida, né? Vamos ler de novo aqui. Por todos esses eu passo e movo-me livremente deste para aquele, penetrando em seu interior quanto posso. Isso aí, os objetos da memória, né? Sem encontrar fim. Tal é a força da memória, tal a força da vida nos seres humanos vivendo como mortais. Então, claramente, ele está associando a memória, ter uma memória, poder se lembrar,
com ter uma vida. Então, para os seres humanos, ele fala aqui, vida nos seres humanos. Então, nos seres humanos, para o Santo Agostinho, vida é ter memória, ser capaz de se lembrar e se mover por esse vasto campo da memória com suas cavernas e antros. Interessante, né? Então ele faz isso e ele diz, é uma espécie de vida. Tá? É uma espécie de vida porque há outras. Uma planta tem uma vida. Já falei disso aqui, acredito. Tem a vida vegetal, que o homem também tem. Um animal também tem vida. Tem uma vida animal, que é a vida dos sentidos, que o homem também tem. Nós temos os sentidos, os 5 sentidos. E, bom, são 2 tipos de vida. Agora, quando fala Santo Agostinho da vida humana mesmo, ele fala da memória. Ele nem fala da razão, se vocês percebem. Tradicionalmente, a diferença entre o animal e o homem, distinguida por Aristóteles, é a razão. Então, o homem é o animal racional. A razão diferencia o dos outros animais. E até nós podemos dizer, tá, parece que é uma diferença mais decisiva mesmo, porque alguns animais também têm memória, e é verdade. Né? Só que a memória do homem é diferente, certo? É como uma memória muito viva. E é isso que Santo Agostinho está chamando a atenção. Então é importante frisar, tá? Os animais têm memória, alguns animais têm memória, os mais desenvolvidos, certo? Agora, o homem tem memória, mas a memória dele é diferente, e é como que uma vida, tá? E quando o Santo Agostinho estava pensando na memória, obviamente ele estava pensando também na diferença específica que ele conhecia da filosofia apontada por Aristóteles, razão. Então ele estava incluindo a razão aí também, e essa memória do homem era viva porque ela é, digamos assim, vivificada pela razão. Então a razão torna essa memória algo diferente da memória, essa memória humana algo diferente da memória dos animais, que é o quê? É a capacidade de, digamos assim, ordenar essa memória com notações, noções, com palavras, termos, chaves, nomes que nós damos às coisas, né? E organizar essa memória numa grande rede de interconexões da memória. Essa é a memória de Santo Agostinho, certo? Essa é a memória treinada dos oradores. Os oradores romanos tinham uma memória muito treinada nesse sentido. E existiam as técnicas de memória, memorização, e a memória é uma parte da retórica. Vocês que estudaram um pouquinho aqui conosco sabem disso. Mas também é uma memória de um filósofo, de um grande pensador, certo? Então, isso é a memória de um grande pensador, de um gênio, de um verdadeiro gênio, de um dos maiores gênios da raça, como diz o Machado de Assis, certo? Isso é importante, por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa memória, certo? Esse é o meu grande convite aqui, tá? O que nós encontramos? O que nós encontramos se nós olhamos para a nossa memória? Comparemos, para começar, e a comparação é sempre boa para nós nos situarmos, né, em qualquer lugar, certo? Tanto assim, para nos situarmos numa escala hierárquica, assim, né? Quem tem a melhor memória? Santo Agostinho tem uma das melhores. Em comparação com a minha, nossa, eu tô lá embaixo. Eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. Eu nunca tive essa experiência que ele está relatando da memória dele. Então, bem, pela comparação, nós sabemos que a nossa memória não é das melhores. Tá? Assim como, eu queria estar na praia, mas eu estou olhando aqui ao meu redor, eu vejo uma parede. Eu queria estar à beira do mar, eu estou vendo uma parede,
uma mesa, um armário, etc e tal. Olha, comparando com a minha visão de beira da praia, eu acho que eu não estou na beira da praia, certo? Então, nesse sentido, a comparação é boa, tá? Quando nós olhamos para a nossa memória, o que nós encontramos lá? Essa aqui é a questão. E eu deixo para vocês, certo? Nós nos damos conta que existe, assim como existe uma paisagem exterior que nós podemos olhar e contemplar, nós podemos ver, por exemplo, um campo que se estende à nossa frente, ou podemos ver o mar que se estende do alto de um promontório, ou podemos ver um vale que se estende do alto de uma montanha. Nós temos essa noção de termos uma paisagem interior em que nós podemos nos mover como Santo Agostinho se movia, e que ali existia uma espécie de vida, e que, estando no nosso interior e nos movendo por esse interior pelas coisas que nós conhecemos e que estão armazenadas ou vivem nesse campo interior, nessa paisagem interior, nesse cenário interior, nós temos essa vivência, certo? Essa é a pergunta. E eu não faço a pergunta, pessoal, porque daí automaticamente, certo? Quando nós nos comparamos e essa comparação é pior para nós, nós tendemos a ficar tristes. Sim, é um movimento natural da alma nesse sentido, nessas situações, certo? Mas eu não faço não levanto essa questão porque eu quero que vocês fiquem tristes, não é? Eu quero que vocês pensem nessa possibilidade de que existe uma vida da mente verdadeira, que essa vida é muito prazerosa. Santo Agostinho a descreve como um movimento, né? E a vida é uma espécie de movimento, um movimento infinito, ao contrário da nossa vida exterior, em que nós não podemos nos mover infinitamente ou indiscriminadamente. Na vida da mente, Santo Agostinho descreve isso. Nós podemos ir de noção em noção, especulação em especulação, memórias do passado, reviver afetos do passado de uma forma ilimitada. Nós podemos até reviver indefinidas vezes uma memória do passado, se quisermos, né? Não convém, mas podemos, certo? Então nós temos essa noção, e eu deixo isso aqui como essa questão. Para a vida de estudos, eu acredito que convém, é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. Para você que está perdido, para tu que estás perdido, talvez na vida de estudos, talvez o que te falte seja abrir esse cenário, essa mente interior, estar ali presente, ser capaz de estar presente ali. E aí, nesse sentido, fica a pergunta de novo: o que se encontra na nossa mente? O que tu encontras na tua mente? Já fizeste essa viagem interior? Porque realmente é isso, certo? A vida do conhecimento, para quem quer ter uma vida intelectual, é sim uma vida interior. Não é só interior, nós precisamos viver para fora também, nós precisamos investigar a realidade, viver os fatos da vida e investigar as coisas. Se eu quero ser um geologista, ou se eu quero aprender geologia, eu tenho que ir lá olhar as pedras. Sem isso não vai dar. Mas só de olhar pedras eu não vou entender bem a geologia, porque eu tenho que me voltar para dentro com as informações que eu colhi. E o conhecimento está dentro, tá? As pedras estão fora, a realidade delas está fora, mas o conhecimento que eu posso ter delas só pode estar dentro. E uma coisa tem que refletir a outra. O conhecimento tem que refletir a realidade para ser verdadeiro, não é? Não é isso? Então, não adianta nós querermos estudar somente com uma vida voltada para fora, tá? E isso também serve para aquelas pessoas que eu não quero ter uma vida de estudos, mas eu preciso estudar, eu preciso ser mais inteligente,
eu preciso ser mais criativo no meu dia a dia, no meu emprego ou na faculdade, etc. e tal, na minha família, nas soluções que eu encontro na minha família. Bom, ter um pouco de interioridade consciente também é importante para isso, certo? E essa é a mensagem que eu deixo. Quem sabe vocês ouvem de novo aí o vídeo. Se querem ouvir de novo essa passagem de Santo Agostinho, está no livro 10 das Confissões, para quem tem. Né? Não lembro qual é o capítulo aqui, deixa eu ver se aparece. 17, me parece. Acho que é 17, tá? Vão lá e leiam e tentem reproduzir essa experiência de Santo Agostinho em si mesmo. Até onde vocês chegam, vocês conseguem ver as ideias que vocês têm, como quem vivencia, como quem se move por elas, e as memórias do passado, daquilo que vocês viveram, etc. Vocês conseguem se mover aí, conseguem ir lá no fundo de uma caverna buscar alguma coisa que está quase esquecida, mas ainda está lá, nas profundezas da escuridão de uma caverna, certo? Essa é a provocação que eu deixo para vocês, certo? É preciso fazer isso, é preciso abrir o mundo interior para ter uma boa vida de estudo. Não importa o quão profundamente nós queremos ir nessa vida de estudos. Seja mais superficial, seja mais profundo, precisamos nos voltar para o mundo interior. E até para ter uma vida religiosa, espiritual, se quiserem, mais profícua, mais fértil, certo? Que renda mais para nós. Também eu acredito que para isso é preciso ter essa noção da interioridade humana, certo? Essa aí é a nossa mensagem de hoje. Nos vemos numa próxima e até lá.